manifestaram a rebelião e resistência à escravidão dos negros. O problema da resistência dos negros escravos no Brasil à escravidão, nós poderíamos colocar de várias formas. Houve resistência passiva, resistência ativa, que a resistência passiva vai desde o suicídio, do aborto da mulher escrava, até as formas ativas de organização. Temos os quilombos, temos as insurreições, temos as guerrilhas, temos o bandoleirismo quilombola, e quer dizer, tudo isso configura uma sequência de atitudes do escravo em relação à escravidão e, em consequência, a sua incapacidade de aceitar a sua condição de coisa, a sua condição de ser humano, desumanizado pelo sistema econômico e social da escravidão. Então, a gente tem que ver que todas essas formas de manifestação, de revolta ou de resistência do escravo ao sistema, é uma constante em todo o percurso da nossa história escravista e, por outro lado, demonstra como a escravidão não tira do ser humano a sua essência humana. Ele, apesar de ser considerado socialmente como coisa, ele existencialmente é um ser humano que pensa, apesar de todas as limitações que a escravidão impõe ao escravo, desde a transformação das suas religiões pela religião do dominador, a mutilação da sua ancestralidade, tirando os seus nomes de família e praticamente fraturando a sua personalidade, o escravo, ainda assim, ele é um ser humano. E essa sua humanidade determina o seu inconformismo, a sua incapacidade de se aceitar como um ser movente, como apenas um ser, um objeto dos senhores e uma mercadoria que circulava como tal no sistema escravista. Pode comentar sobre a evolução da interpretação de Palmares ao longo dos anos e a política. O problema de Palmares é um problema que está praticamente ligado a toda uma ideologia historiográfica no Brasil, que sempre vê na luta do oprimido, na luta das camadas chamadas inferiores, como sendo uma coisa que não faz parte do sentido da nossa história. Se nós pegarmos as histórias do Brasil, as clássicas, desde a primeira de Frei Vicente do Salvador, até praticamente a evolução do povo brasileiro do Oliveira Viana, nós vamos ver que Palmares é colocado como sendo uma coisa patológica no processo da evolução da sociedade brasileira, da formação da nação brasileira. Então, tudo isso levou a que toda uma historiografia interpretasse a República de Palmares como sendo apenas um vale-aculto de bandidos, de marginais, que se refugiavam ali porque não tinham condições de participar da formação da nação brasileira. Eram indivíduos que atrapalhavam esse processo da formação de uma nação brasileira e como tal, eles eram vistos de uma forma negativa. Desde Frei Vicente do Salvador, que foi quem escreveu a primeira história do Brasil, passando por Rocha Pita e por todos os outros, eu tenho até um livro estudando exatamente como os historiadores brasileiros analisavam o negro, inclusive Palmares, eles não reconhecem Palmares como um fato histórico. Reconhecem Palmares como um acidente na nossa história. O próprio Euclides da Cunha acha que os bandeirantes fizeram um grande benefício à formação da nação brasileira, destruindo Palmares. E por aí todos os outros historiadores, sociólogos, seguem pelo mesmo diapasão. Palmares foi um acidente que praticamente tirou o sentido da nossa história, desviou o sentido da nossa história
para uma outra vertente que não seria aquela que as classes dominantes queriam, que era exatamente formar uma grande nação na base do latifúndio escravista. Como Palmares foi exatamente aquele episódio que negou radicalmente tanto a escravidão, como também a impossibilidade do negro de se organizar, de se autodirigir e se transformar em seres independentes que produziam, que trabalhavam, que se organizavam politicamente, que tinham o seu governo, o seu exército, etc, etc, etc. Então, essa historiografia achava que Palmares foi um episódio negativo da nossa história. Para se chegar até uma tentativa de reabilitação do episódio palmarino, que podemos ver a sua importância, pelo seguinte: Palmares resistiu quase 100 anos. Tivemos mais de 100 expedições das maiores potências colonizadoras da época, Portugal e Holanda. E, no entanto, Palmares resistiu bravamente durante todo esse tempo, tanto aos holandeses como também aos portugueses. Então, isso demonstra a capacidade de organização que tinha esse povo que estava lá na Serra da Barriga. E os historiadores oficiais, entre aspas, não aceitam, primeiro, pela sua visão racista, de que o negro é incapaz de se organizar da mesma forma como o branco é capaz de se organizar, e, em segundo lugar, pela vertente ideológica da visão escravocrata que se tinha na época na base da economia colonial. Então, Palmares negou tudo isso de um momento para outro. Foi como uma ruptura. E durante todo esse tempo, se procurou, de um lado, a repressão e, de outro, a justificação da repressão. A repressão foi violentíssima, a destruição de Palmares foi uma das mais violentas da nossa história, talvez a mais violenta, e, ao mesmo tempo, se criou o esquecimento histórico. O problema era não se levantar mais o episódio de Palmares, porque ele representava um desafio aos historiadores e aos sociólogos do Brasil em como encaixar o problema de Palmares sem ter de negar esses dois estereótipos, isto é, de que o negro era inferior, não podia se organizar, e também que se podia criar uma sociedade não escravista, uma sociedade fora da órbita do sistema colonial. Essas são as duas grandes vertentes que mostram que Palmares é, de fato, um dos acontecimentos mais importantes da nossa história. Vou explicar e opinar também sobre esse debate sobre o desenvolvimento dos quilombos, se a sociedade quilombola emulou as sociedades africanas ou foi produto de certas necessidades apresentadas na realidade brasileira contemporânea e circunstâncias logísticas do novo mundo. O problema da formação dos quilombos no Brasil, ele surge de uma premissa, que é a existência da escravidão. É evidente que quando nós pegamos os negros africanos e trazemos para cá, como escravos, nós criamos as premissas para que eles se revoltem. Nós não podemos fazer, pelo menos na minha opinião, uma ligação orgânica entre o comportamento dos escravos na África e o comportamento dos escravos no Brasil. Porque na África, apesar de existir um tipo de escravidão mais ou menos patriarcal, que não tinha nada a ver com a escravidão das plantations no Brasil, a grande proporção de negros trazidos para o Brasil eram praticamente livres na África. Então, eles sentiram o impacto dessa modificação da sua condição, do seu status e da sua forma de viver. E aqui no Brasil, mesmo enfrentando a diversidade de língua,
a imposição da religião católica e outras formas de repressão e de controle social, o negro começou a se organizar em quilombos. Quer dizer, a quilombagem no Brasil, a marronagem, como se chama também, faz parte integral do sistema colocado no Brasil, que é exatamente o escravismo. Por quê? Porque quando se coloca o negro escravo no Brasil, sem ancestralidade, etc, 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 criam-se condições para que ele raciocine a respeito da sua situação de escravo. Esse processo de reflexão do ser humano, mesmo escravizado, determina uma volta à sua condição humana. Quer dizer, ele é escravo, mas é homem. Aquela essência existencial do homem continua nele. E a partir daí, ele começa a tentar negar hegelianamente a sua condição de escravo. Isso leva a que ele crie formas objetivas de organização para negar essa sua condição de escravo. Então, o quilombo no Brasil é completamente diferente do quilombo que existia na África. Pelo contrário, é a sua negação. Porque quando se falava em quilombo na África, o quilombo na África era exatamente aqueles grandes depósitos de escravos que deveriam ser mandados para o Brasil ou para as outras áreas coloniais para serem vendidos. Os jagas eram especialistas em fazer quilombos para mandar para o Brasil e para outras partes do sistema colonial. Então, até o século XVIII, não se fala em quilombo no Brasil. Fala-se em mucambos de negros fugidos. Somente a partir do século XVIII é que a gente vai encontrar a palavra quilombo, que essa palavra, evidentemente, é introduzida de fora para dentro. Se nós pegarmos, inclusive, toda a documentação de Palmares, nós vamos encontrar referências dos repressores de Palmares, não aos quilombolas, mas aos homens dos mucambos de Palmares. Então, quer dizer, a escravidão no Brasil é que determinou formas de organização que levaram o negro a procurar se libertar, fugindo para as matas e criando espaços não escravos dentro da sociedade escravista. Então, o próprio quilombo de Palmares é um exemplo típico de como houve uma reordenação social do negro que se organizava para se contrapor à escravidão. Por exemplo, há uma discussão muito grande a respeito de certas formas de organização de Palmares. Uns dizem que era uma repetição dos reinos africanos, etc, 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 e outros dizem que não, que era uma forma específica do negro brasileiro resistir à escravidão. Então, eles procuram certas analogias. Por exemplo, o problema da forma de governo. Então, dizem que era uma repetição dos reinos que existiam na África. Não era. Era bem diferente. A organização de Palmares era bem diferente da forma através das quais os negros livres na África se organizavam. Segundo lugar, em Palmares se reproduzia aquilo que acontecia na população escrava no Brasil, isto é, uma diferença muito grande em relação aos sexos. Importava-se praticamente 10 homens para cada mulher, segundo alguns historiadores, e um pouco menos, segundo outros. Bom, então, em Palmares, o que acontece? Para que haja uma estrutura estável dentro da República de Palmares, se estabelece a poliandria, isto é, uma mulher tinha direito a ter até 7 maridos. Então se procura ver nisto uma reminiscência do matriarcado africano, e não é nada disso, é uma forma através da qual os negros de Palmares conseguiram, não é, criar uma sociedade harmônica sem uma luta de sexo violentíssima que haveria se não houvesse
esse mecanismo regulador que foi criado exatamente pela diferença de sexos, diferença entre o número de mulheres e o número de homens, não é? Que na África, evidentemente, não existia. Então, eu acho que Palmares é uma forma típica do escravo brasileiro, quer dizer, do escravo negro, no século XVII, africano, na sua grande maioria, de se organizar contra a escravidão, não tentando tomar o Estado, tomar o poder, mas criando um Estado próprio, um território próprio, um espaço próprio. Não é? Eu acho que essa forma de se procurar ver analogias com a África é até fácil para se fazer, porque nós conhecemos ainda pouco do que é a realidade de Palmares. Na medida em que nós formos descobrindo as particularidades, é que nós vamos ter uma realidade mais concreta e mais real do que foi. Porque é muito fácil você, através do método analógico, você dizer, isso aconteceu lá, está acontecendo de forma parecida aqui, então veio de lá. E muitas vezes não é. É o caso de Palmares. Palmares é a forma típica através da qual os escravos, e não apenas os escravos, mas também as grandes camadas oprimidas pelo sistema escravista, como criminosos, como aqueles que fugiam do serviço militar, como pequenos sitiantes que eram destruídos pelos latifundiários, iam para Palmares ou faziam aliança com os palmarinos. Índios, de um modo geral. Então, me parece que Palmares foi a única vez que se criou uma democracia racial no Brasil. Porque nós tínhamos homens de todas as formas, de todas as cores, desculpe, mas ao mesmo tempo com uma grande hegemonia do poder negro, que era hegemônico em Palmares. Então, eu acho que quando nós colocamos o problema de que se a luta dos escravos no Brasil tem alguma ligação com a África, eu posso dizer assim, possivelmente culturais, não é? Mas do ponto de vista de organização política, porque o Quilombo foi uma organização política, esse conceito de organizações pré-políticas é um conceito do primeiro mundo para dizer que todos os movimentos do terceiro mundo, que não tem aquela estrutura da Revolução Francesa, com sua programática, etc., não é política, é pré-política. Eu acho que o conceito de pré-político é um conceito altamente eurocêntrico e que não quer dizer absolutamente nada, porque o Quilombo dos Palmares foi um fato político. E como tal é que eu vejo na história social do Brasil e que me parece que à medida que se vai estudando, que se vão recolhendo novos materiais, nós chegamos à conclusão de que, de fato, o negro, nos quilombos, se organizava também politicamente dentro da situação e das condições da escravidão no Brasil. Podemos falar a noite inteira, mas não vamos. Não vamos porque eu não aguento. Muito obrigado.